Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Vamos continuar o nosso estudo continuado do livro do profeta Malaquias. E nessa noite nós vamos a partir do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, o versículo 5. Vamos ler? Malaquias, capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, te louvamos, Pai querido, pela tua santa palavra, pela sabedoria, ó Deus, que o Senhor revela por meio dela, podermos ser moldados conforme a tua vontade, pelo teu Espírito Santo que habita em nós e que também nos instrui por intermédio da tua santa palavra. Tem misericordioso conosco, ó Deus, nos dando graça, ó Pai, alimentando os nossos corações com a tua verdade, e também, ó Deus, manifestando a tua glória, que nós possamos então, ó Deus, compreender a beleza da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e sermos cada dia mais, ó Deus, movidos ao serviço zeloso, afetuoso, devoto ao nosso Senhor, que é o nosso Redentor, que é aquele, ó Deus, que nos livra de grande condenação. Bendito seja o teu nome, ó Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, se nós olharmos para os últimos momentos que nós tivemos meditando sobre o texto de Malaquias, pode ser que nós nos esqueçamos do âmbito geral, né, do livro, que é uma profecia contra o povo de Deus. A descrição no início do livro é que é uma sentença do Senhor contra Israel. E como nós ficamos muito na parte de matrimônio, de aliança, de casamento, nas últimas três oportunidades, pode ser que você perca um pouco o foco do problema de fato. E não é algo incomum de acontecer com tanto o povo de Deus como com a humanidade de um modo geral. Quando nós olhamos para as coisas temporais e chegamos a acreditar que de fato estes sejam o problema e que há uma fórmula mágica ou um método que solucione cada um destes problemas. Como nós vimos no capítulo 1, nós vamos ter ali sendo exposto o problema de Israel no que diz respeito ao culto. Um sacerdócio corrupto, um sacerdócio corrompido, ofertas não ordenadas, um povo negligente, um povo enfadado do culto, né, e do Senhor, fastiado do serviço de culto,
No capítulo 2, nós vamos encontrar o Senhor tratando de forma específica sobre o matrimônio, a infidelidade conjugal e como havia deslealdade, a quebra da aliança no povo de Israel, no que diz respeito ao casamento e família. E após esse texto que nós lemos, nós vamos ver isso na próxima semana, o Senhor vai falar sobre o roubo, no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Por que eu estou falando sobre estas coisas? Para chamar a atenção dos irmãos do problema como um todo, né? Logicamente, no capítulo 4, o Senhor vai demonstrar sua misericórdia e vai trazer a solução para esta questão. Mas se você olha atentamente para cada um destes pontos, você vai perceber que são exatamente os pontos que foram pré-estabelecidos antes da queda. O sacerdócio corrompido tem a ver com o culto. O culto, a adoração ao Senhor, ela é anterior à queda. Adão e Eva, eles tinham comunhão com o Criador. Logo em seguida, o Senhor vai tratar sobre o matrimônio, sobre a infidelidade conjugal e a quebra da aliança. E nós vamos encontrar o casamento ele sendo constituído também antes do pecado, antes da queda. O Senhor prepara uma auxiliadora, traz ela e entrega a Adão. E no capítulo 3 nós vamos ter a questão do roubo, a questão da negligência do povo de Israel para com Deus no que diz respeito aos seus bens. E nós sabemos também que antes da queda o Senhor instituiu o trabalho no Éden. Adão foi colocado para cultivar e guardar. A gestão, o cuidado dos bens que o Senhor lhes confiou, isso também precede a queda. E então, por que eu estou mencionando isso? Porque quando você olha para a família, olha para o sacerdócio ou olha para o trabalho, é muito possível que a sociedade observe essas questões como apenas um problema ético ou um problema voltado para a moralidade. Não é difícil, não é incomum que nós encontremos nos nossos dias, ministérios inteiros voltados apenas para a família ou apenas para questão de trabalho, de gestão de pessoa, de realização profissional, que é o que chama-se de coach, coach tanto empresarial como até uns coach gospel que tem surgido. E no que diz respeito ao culto, raramente você vai encontrar algum apego nesse sentido. Mas quando nós tratamos parte do problema e não olhamos para a razão essencial do problema, nós corremos o risco de sermos enganados. Porque o propósito original de todas estas coisas que foram estabelecidas é que é a glória de Deus. O trabalho para a glória de Deus, a gestão do que o Senhor nos confiou para a sua glória. O casamento como sendo também uma forma de glorificar a Deus. E o culto, logicamente e inevitavelmente, como visando a glória de Deus. Percebemos que todas estas coisas elas foram torcidas e deturpadas após a queda. Isso é notório nos nossos dias. O culto raramente visa a glória de Deus, satisfazer o que Ele requer de nós em sua palavra. Majoritariamente, o culto ele tem sido ordenado em torno da satisfação dos homens, o que os homens se agradam de ouvir, de ver, o que atrai pessoas. Da mesma forma, o matrimônio ele se tornou uma forma de obter satisfação, Se isso está acontecendo e não te faz feliz, então abandone ou mude, ou o casamento para que ele funcione, cada um precisa servir ao seu próprio coração e seguir as suas próprias vontades. O trabalho, da mesma forma, virou um ídolo de muitas pessoas, dele que vem o sustento, dele que vem o status. Na verdade, as pessoas tornam-se dependentes e ansiosas por causa dos seus trabalhos. Então, o que acontece é basicamente o que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos, no capítulo 1. Nós temos colocado a criatura no lugar do Criador. Deus nos deu estes benefícios e ordenou estas coisas para a sua própria glória e para o nosso bem. Mas quando nós tornamos estas coisas em um fim em si mesmo, nós perdemos os benefícios que o Senhor nos dá por meio delas. Isso vai ficar tão claro porque o Senhor ele vai apresentar aqui, de forma breve, certamente de forma mais abrangente no capítulo 4, mas de forma breve,
Ele vai apresentar a solução para o pecado de Israel. Ele vai demonstrar a impiedade do coração de Israel, não apenas pelas suas más obras que ele já tem demonstrado, mas na sua própria forma de conceber o ser de Deus, de entender a Deus, de julgar a Deus, o que eles pensam a respeito de Deus. Eles são equivocados nesse sentido. E quando o Senhor trata da solução do problema, ele não estabelece uma lei para que eles vivam, porque a lei já havia sido dada. Ele vai apresentar um mensageiro que vem e vai purificar o povo. Perceba que ele vai apresentar como sendo solução para cada uma dessas questões, e se você remete à queda, entenda, de fato, a redenção ela está associada a esta promessa que vai ser relembrada aqui pelo profeta Malaquias. Há uma solução para todos estes males, não é? E ela vai ser posta pelo próprio Deus, mas não sem antes apresentar a impiedade que estava sobre o seu povo. Lembre-se que a profecia era uma sentença contra Israel. E este povo aqui, ao qual o Senhor adverte severamente, é aquele mesmo povo que foi amado por Deus, que foi liberto por Deus, tanto da escravidão do Egito como do próprio cativeiro babilônico, que o Senhor, com mão poderosa, com braço estendido, manifesta a sua graça a esse povo, e é o mesmo povo que agora não é agradável a Deus, não traz prazer ao Senhor. Veja como o Senhor inicia ao versículo 17, do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: enfadais o Senhor com vossas palavras. O profeta diz, o Senhor, ele está fastiado, cansado deste povo e do que ele fala. E o povo é insensível, não é? Curiosamente, o pecado, a impiedade, ele faz com que nós sejamos amortecidos, a nossa sensibilidade para com o nosso Deus, ela seja ferida de alguma forma. Ora, o povo tem pecado contra Deus, isso o Senhor tem descrito no capítulo 1, já no início do capítulo 2, vai continuar descrevendo aqui no capítulo 3. É claro que este povo tem ferido a santidade de Deus com as suas ações, desde o sacerdócio até a vida comum do povo de Deus, mas eles não conseguem perceber, né? Sempre que o Senhor apresenta uma queixa, o povo vai dizer, em que te roubamos? Ou como se sucede isso? Ou como se sucede aquilo? Como se houvesse ali uma cegueira no que diz respeito às suas ações para com Deus. Mas, de fato, o povo questiona em que nós temos enfadado a Deus. E você pode se perguntar isso hoje, não é? Se a palavra de Deus é atemporal e nós entendemos que ela serve e beneficia todo o povo de Deus, você pode se perguntar isso hoje. Ora, se o Senhor está cansado de nós, como nós o temos cansado? Como nós temos enfadado o Senhor? O profeta vai dizer, e vai aqui descobrir o íntimo do povo de Israel. A princípio, ele apresenta questões que são palpáveis porque são questões externas. Adultério, infidelidade, corrupção. Tudo isso era perceptível a olho nu. Mas agora o Senhor denuncia o âmago, o coração de Israel, né? Nos seus próprios pensamentos para com o Senhor, aquele que é o Deus desse povo. Veja, quando nós tomamos o próprio Deus, o nosso Senhor, aquele que nós professamos ser santo, santíssimo, perfeito, eterno, e tomamos como sendo ímpio, injusto, né? Realmente há algo de muito errado com o nosso coração. Algo de muito maligno acontecendo com o povo de Deus. Perceba o que este povo havia pensado sobre o Senhor. Olhe o julgamento que Israel tem para com o seu Deus. Eles pensavam o seguinte: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Não pense que essa é uma questão que não merece a nossa consideração.
Tá? É uma questão que nós vamos encontrar em toda a Escritura, ela sendo repetida muitas vezes. Por que prosperam os ímpios? Né? Nós vamos encontrar o próprio Sofonias queixando-se a Deus, Asaf, dentro do Saltério, acho que se eu não me engano no Salmo 53, ele também se dói porque o justo padece o sofrimento e o ímpio tem prosperado, e questiona-se onde está a justiça de Deus, não é? Isso não é incomum de acontecer. Mesmo nos nossos dias, você vai encontrar no meio evangélico, quase que de forma completa entre os evangélicos, uma ideia que é quase uma ideia que é recebida de outros meios religiosos, uma ideia de karma, não é? Que você faz isso, recebe aquilo, faz isso, recebe aquilo outro, como sendo uma causa que traz os seus efeitos, e isso de forma imediata, né? Por que isso está acontecendo comigo? Eu já vi muitas pessoas questionando, ora, alguém semeou alguma coisa errada na minha lavoura. Por quê? Porque eu estou colhendo coisas que eu não plantei, né? A ideia de que, ora, Deus tem sido injusto, porque tenho padecido sofrimento, não é? A questão de Israel é, ora, a pessoa que faz o mal, ele passa por bom aos olhos do Senhor, porque é como se a justiça do Senhor tardasse, né? E aí, por isso que eu trouxe no início a questão de não olhar para estas coisas que foram estabelecidas pelo Senhor antes da queda como sendo um fim em si mesmo. É muito possível que você encontre pessoas bem-sucedidas profissionalmente, né? E muitas pessoas procuram as igrejas nos nossos dias por causa disto, né? Restauração familiar, benefícios financeiros, realização profissional. E aí, me parece que o povo de Israel olha para os benefícios que o Senhor dá e não para o próprio Senhor. Porque ao perceber que outros povos prosperavam e tinham bens, e não se engane, o Senhor é quem faz chover, tanto sobre os justos como sobre os ímpios, não é? Você percebe o Senhor manifestando também o seu poder, conferindo talento a muitas pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus e são, de acordo com a perspectiva do próprio homem, muito bem-sucedidas. E aí, aparentemente, o que o povo de Deus faz? Olha para estas coisas e considera o Senhor injusto. Por que eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, como alguns vão dizer, eu pago o meu dízimo e esse tipo de coisa não tem acontecido comigo, não é? E eu estou passando necessidade, e eu estou passando aperto, não é? Por quê? Deus é injusto? Deus tem agido de forma injusta? Justamente o problema das pessoas hoje é o mesmo problema que Israel padecia no passado. Eles se consideram justos aos seus próprios olhos. E perceba que é a mesma característica que você vai encontrar no pecado adâmico. Ele, quando arguido pelo Senhor, quando o Senhor o questiona, finalmente o que ele faz? Senhor, foi esta mulher que você me deu. No final das contas, é como se a culpa fosse do próprio Senhor. E aqui o povo faz isso, um juízo a respeito do caráter do próprio Deus. Ora, Deus, onde está o juízo de Deus? O povo de Israel, ele aguardava do Senhor um tipo de redenção distinta do que o Senhor havia prometido dar, do que ele vai manifestar agora adiante no capítulo 3. Eles aguardavam que após a saída do cativeiro babilônico, de alguma forma milagrosa, o Senhor restabelecesse ao governo de Israel, à independência de Israel, o templo, ou o segundo templo, ele fosse um templo mais glorioso do que o primeiro, de forma miraculosa o Senhor estabelecesse um governo judeu, e eles viam e aguardavam um redentor nesses moldes, um rei que iria pôr fim a toda a opressão que estava sobre Israel. E quando é enviado o Messias, é totalmente o que eles não esperavam. Um reino espiritual, não um reino político. Porque, de fato, o problema não era apenas as questões temporais. O problema é um problema de pecado.
Foi o pecado que maculou todas estas coisas. O trabalho, o matrimônio, o culto, tudo isso é distorcido por conta do pecado. O coração de Israel é externado aqui. Eles não apenas agiam para com o Senhor de forma errada, não apenas as suas ofertas eram rejeitadas, mas o próprio ofertante era rejeitado. O próprio povo. Este povo que questiona agora sobre a justiça de Deus é o povo que vai ser julgado pelo Senhor. Eles colocam Deus aqui meio que como em um julgamento, o questionando, mas o Senhor é quem vai julgar e pesar o seu povo. Isso é evidente a partir do capítulo 3. Eles questionam ao Senhor no capítulo 2 e o Senhor ele promete enviar o seu mensageiro. Veja, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O que o Senhor está dizendo a Israel? Este Israel que, se você observa o Antigo Testamento, é um Israel que ele é liberto, ele é redimido, e o Senhor caminha com o seu povo. Pouco tempo depois, este povo se volta contra Deus, se esquece do Senhor, começa a praticar aquilo que o Senhor havia proibido e demonstrando certamente a ineficácia dos meios veterotestamentários do que diz respeito à santificação, não é? O sangue, e a linguagem do apóstolo Paulo no Novo Testamento, o sangue de novilhos, o sangue de bois, ele nunca pôde purificar e perdoar pecados. A grande questão e o problema do povo de Israel está posto aqui pelo Senhor. O seu pecado. Todas estas outras coisas, um culto corrupto, a quebra da aliança, a má gestão dos bens que o Senhor confere ao seu povo, ele vai denunciar o real problema de Israel. E o Senhor apresenta aqui nos versos iniciais do capítulo 3 qual é a solução que é desejada, que é ansiada por este povo. Aquele que vai ser enviado pelo Senhor. Tanto podemos observar e entender tanto a primeira vinda como a segunda vinda. O Senhor prepara o caminho, envia João Batista para preparar o caminho do Senhor, e ele vem trazer a justiça de Deus, ele vem cumprir e satisfazer a justiça de Deus, e torna então a mensagem do Evangelho poderosa de fato. Nele nós vamos encontrar a solução para todas estas questões. Em Cristo Jesus, este que é o anjo da aliança, como é descrito no versículo 1 do capítulo 3. Não é? Então, qual é a solução do Senhor para este problema do seu povo? O mensageiro que é enviado, aquele que é aguardado pelo seu povo, que foi prometido desde a fundação do mundo e agora é o desejado de Israel. Embora Israel tenha seus olhos fechados aqui por causa da sua impiedade, Cristo é aquele que é enviado por Deus para resolver esta questão. E ele é enviado para o seu povo para purificá-lo. Perceba que as figuras que são usadas pelo próprio Deus, elas trazem essa mensagem de forma muito clara. Ele vem, mas quem poderá subsistir quando ele aparecer? O que o Senhor Deus está dizendo a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo? Ora, ele é como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros. O que o Senhor quer dizer com estas duas ilustrações?
O que faz o fogo do ourives? Ele não apenas derrete o ouro, ele purifica. A temperatura em que o ouro ele pode chegar por meio desse fogo, vai, ao mesmo tempo que ele é derretido, as impurezas elas vão ser consumidas por este fogo. É um processo que é certamente não sensível ao metal, mas a descrição nos leva a entender que é um processo doloroso, derretimento, deformação, mas ao mesmo tempo este processo ele vai purificar. A mesma coisa acontece na segunda ilustração, a potassa dos lavandeiros. O que ela faz? A potassa, ela corrói, não é? E tendo o seu uso adequado, ela é benéfica, né? Ela vai tirar as impurezas das roupas que estão sujas, não é? Cristo vem como este fogo purificador, né? A continuação do versículo 3 vai dizer, ele vai se assentar como derretedor e purificador de prata, e ele vai fazer isso com os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Perceba a ordem que o Senhor apresenta aqui. Lembre-se que as ofertas elas passaram a ser rejeitadas pelo Senhor por causa da corrupção do povo de Israel. Porque o sacerdócio corrompido, nós vamos encontrar no capítulo 2 que o Senhor rejeitava a oferta também por causa da infidelidade do povo, né? Mas o caminho de retorno é por intermédio de Cristo, né? As ofertas serão aceitáveis quando Cristo purificar a Levi, quando Cristo purificar ao sacerdócio, purificar o seu povo, não é? Eu chamo a atenção mais uma vez para a grande questão que é posta pelo Senhor, não é? Quando nós olhamos para o culto, e a pureza do culto é algo totalmente desejável, quando nós olhamos para as relações sociais, para o casamento, para a fidelidade, são questões ordenadas por Deus e nós sabemos disso. Da mesma forma como vemos a questão da fidelidade para com os bens que o Senhor nos confia, tudo isso nós sabemos que é ordenado por Deus e é necessário. Mas a grande questão é que nós não podemos, apenas por observarmos certas regras, ou um percentual, ou você não pode fazer isso ou pode fazer aquilo. A questão, o problema está no coração de Israel, no nosso coração. Que se não é purificado por intermédio de Cristo, o mero observar de regras, tanto é ineficaz, como não traz benefício para o povo de Deus. Não é apenas a oferta em si, o próprio ofertante. Nós precisamos ser purificados por este Cristo. O caminho não é de uma moralidade ou das regras para a glória de Deus. É Cristo nos fazendo agradáveis a Deus e então nós vamos até os seus mandamentos. Ele é quem nos permite agradar a Deus. Não é possível sanarmos o problema de Israel e pensar na igreja como um todo hoje, rejeitando a obra e a pessoa de Cristo. E não apenas uma questão doutrinária, de um conhecimento a respeito de Cristo, porque eu afirmo, muitas pessoas acreditam que Cristo é o Filho de Deus. Acreditam, não é? Eu posso citar um exemplo notório, né? Satanás, ele crê. Você acha que Satanás tem dúvida de que Cristo é o Filho de Deus? Não. Mas o que acontece? Ele não é submetido ao governo de Cristo. Ele não há arrependimento. Há uma oposição, há uma rebeldia, há uma guerra contra esse Cristo. E o que o Senhor chama a atenção do seu povo aqui é que a mesma coisa pode estar acontecendo conosco ao olharmos para o Senhor e pensarmos que há injustiça nele, que há impiedade nele. Perceba que este é o mesmo questionamento que é colocado pela maioria das pessoas que se consideram ateus. Ora, se Deus é todo-poderoso e soberano, por que Ele permite que tal e tal coisa aconteça?
né? Ignora-se o pecado, ignora-se as consequências do pecado, coloca-se a culpa no Criador. Este não é o caminho para a redenção. O pecado é perceptível, mas o Senhor é justo. Quando Ele fala que enviará o seu mensageiro, tanto para purificar o seu povo, mas o fogo também vai eliminar as impurezas. O Senhor vai purificar o seu povo por intermédio de Cristo, mas o Senhor também será testemunha veloz contra aqueles que praticam a iniquidade. Veja, é o que está descrito no versículo 5 do capítulo 3. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. A misericórdia vem em Cristo Jesus. Aquele que é aguardado pelo povo de Deus, ele vem para trazer a purificação, para que possamos voltar a ser agradáveis a Deus. Mas o Senhor traz consigo também o juízo, a condenação. Veja, serei, versículo 5, testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, nós não podemos agradar a Deus à parte de Cristo. E aqueles que rejeitam a Cristo, eles são culpáveis diante de Deus. E os seus frutos são perceptíveis, porque eles não podem cumprir a vontade de Deus à parte de Cristo. E aqui nós temos a lista de pecados posta pelo Senhor. A feitiçaria, o perjúrio, o adultério, todos estes pecados são a quebra da lei de Deus. Não adorar a Deus, não amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Se você observar cada um destes pecados, você vai encontrar os mandamentos sendo postos aqui. Feitiçaria, a adoração a um falso Deus ou um falso culto, adultério, infidelidade, juram falsamente, terceiro mandamento, perjúrio, quebra de votos, não é? Defraudam o salário do jornaleiro, a quebra do quinto mandamento, pecado dos superiores para com seus funcionários, a injustiça, oprimem a viúva e o órfão, também quebra dos mandamentos, não amar o próximo como a si mesmo, torcem o direito do estrangeiro, de igual modo, não amar o próximo e não temem ao Senhor dos Exércitos. Deus será testemunha veloz contra todos aqueles que transgridem a sua lei. Há duas mensagens nítidas ao povo de Israel aqui. Vocês precisam considerar o verdadeiro problema, não é? A infidelidade conjugal, a corrupção sacerdotal, bem como a má gestão dos bens que o Senhor... Elas são evidências que apontam para um real problema. Por que esses problemas eles existem? Por causa do pecado, por causa da queda. E onde encontraremos solução para estas questões? E veja, o caminho está posto pelo Senhor, Cristo Jesus. Um culto que agrada a Deus precisa ser um culto mediado por Cristo Jesus. Um culto que é mediado por Cristo Jesus é um culto conforme a sua vontade, mas não somente cerimonialismo. Porque é possível você se adequar a moldes religiosos e ainda assim não submeter-se a Cristo. Idolatrar o próprio culto, idolatrar a sua própria religião, idolatrar a si mesmo. Quantos homens não se levantam nos púlpitos para enaltecer o seu próprio ego, por mais que o rebanho não perceba, mas o Senhor conhece e sonda o íntimo dos corações. Então, Cristo precisa ser o alicerce do culto, da adoração, da nossa vida de oração, da nossa leitura. E isso, meus irmãos, é extremamente importante, porque é possível você parecer com um crente, mas se você não tem um relacionamento com Cristo, você certamente não é crente. Se você no seu íntimo
não ama a Cristo, não ama a lei de Cristo, não reconhece a sua dependência de Cristo, certamente você não pertence a Cristo. Da mesma forma, os matrimônios, as pessoas buscam a solução. Case-se com um homem da igreja, faça isso, faça aquilo outro, siga normas, um casamento blindado, uma série de outras coisas. Se não houver submissão a Cristo, isso no íntimo, no âmago de cada um dos cônjuges, não há como este matrimônio glorificar a Deus. Entenda, não estou falando de perfeição aqui. Quem torna ao matrimônio agradável a Deus é o próprio Cristo. Não é a perfeição dos cônjuges, porque são imperfeitos. Mas o próprio Cristo torna este matrimônio agradável a Deus. E ele precisa ser aperfeiçoado por Cristo. O trabalho, da mesma forma. Por que trabalhamos? Qual a finalidade disto? É um fim em si mesmo? Ganhar dinheiro? Ter provisões? Como nós vamos glorificar a Cristo por meio do nosso trabalho? Isso é totalmente necessário. Hoje a guerra é comunismo, capitalismo, etc. etc. Ambos. E o que é engraçado em você olhar para as coisas como um fim em si mesmo é porque muitas soluções vão ser formuladas, mas todas tendem ao fracasso, porque se não levamos em consideração o pecado, não existe um modelo de casamento perfeito, não existe um modelo de mercado, um modelo econômico perfeito. Por quê? Quem está inserido nestes ambientes? Um homem caído. O capitalismo, embora eu considere ser o modelo que mais se aproxime da verdade bíblica, porque o trabalho ele deve ser remunerado e o trabalhador é digno do seu salário. Ora, homens corruptos partem de um mesmo princípio para explorar o pobre, como nós vemos no versículo 5, para defraudar o salário do jornaleiro. O modelo correto, mas o homem que não nasceu de novo. Todos os modelos eles falham se não têm a sua base e seu alicerce em Cristo Jesus. Isso não significa que não existe uma verdade na Escritura, significa que a parte de Cristo, mesmo que você conheça toda a Escritura, você não vai conseguir glorificar a Deus. O problema de Israel é o problema da humanidade hoje, é o problema da igreja hoje, pecado. Nós queremos solucionar muitas questões, mas nós temos lidado com os nossos pecados. Cristo tem sido este fogo purificador. Perceba que o Evangelho ele vai trazer aos nossos corações algum sofrimento. Enquanto a mensagem evangelical de hoje é que você será glorificado, que você vai encontrar plena satisfação sim em Cristo. Mas o Evangelho, antes de você sentir-se seguro em Cristo, ele vai te humilhar. Ele vai mostrar quem você é. Antes de você ter a segurança e a alegria de ter sido comprado por Cristo, Cristo vai te mostrar a tua total dependência dele. Vai te mostrar que por mais que você se esforce, sem ele você não pode agradar a Deus. Isso é a luta de todo cristão. Ser envergonhado muitas vezes pelo seu próprio pecado e reconhecer que precisa de um Redentor perfeito. Que não somos perfeitos, que precisamos de um Redentor. Esse é o anjo da aliança anunciado pelo Senhor aqui em sua palavra. Meus irmãos, se há uma aplicação prática para o povo de Deus, certamente é esta. Cristo é a resposta de Deus para o problema de toda a criação. A corrupção da criação, ela só pode ser sanada por intermédio de Cristo. Este que vem purificar é a misericórdia de Deus. Ele vem, sim, envergonhar o homem, mas ele vem purificá-lo, redimi-lo. E perceba que a linguagem do texto é que então as ofertas serão novamente agradáveis a Deus como foram outrora, por causa de Cristo. Mas ao mesmo tempo,
para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, este mesmo Cristo ele vem trazer juízo e condenação. Ele é aquele que vem não apenas cumprir perfeitamente a lei de Deus, mas ele vem trazer esta lei de Deus e vem apresentá-la de forma inevitável a todos os homens. Eles serão julgados por ela. Quando você para se perguntar novamente, onde está a justiça de Deus porque o ímpio prospera? A justiça de Deus, ela permanece inabalável. Não há quem peque contra Deus que fique impune. Esqueça a ideia de karma, de causa e efeito. Aconteceu ali, vai ser culpado logo ali na frente. Deus é justo e santo. Entenda isso. Você é alvo da graça de Deus, mas Deus continua sendo justo em Cristo Jesus. E aqueles que têm feito mal e têm se beneficiado do mal, como muitas pessoas pensam, terrivelmente alguns crentes até invejam aqueles que fazem o mal, invejam as coisas que ele tem. Lembre-se disso. Por mais que qualquer homem goze de todos os benefícios que esta terra pode dar, riqueza, prazeres, uma vida longa, uma boa família, poder, influência, isso não vai poder livrá-lo da justiça de Deus no último dia. E por mais sofrimento que nós padeçamos nesta terra, não há como comparar o peso de glória que está no porvir para aqueles que amam a Deus. Então não inveje aquilo que, por mais que salte aos olhos, é uma corda que puxa para a condenação. Certamente não estou fazendo aqui uma generalização que sempre isso vai levar aquilo, não, mas não olhe para a impiedade dos homens e não julgue a Deus por isso e não deseje aquilo que Deus não te deu. Seja satisfeito com o que Ele tem te dado e entenda que o Evangelho é o bem mais precioso que nós podemos ter. Cristo é a solução para os nossos problemas. Então, trabalhemos, vivamos o nosso matrimônio, sirvamos a Deus por causa de Cristo, porque Ele tem nos purificado e para a glória de Deus. Eu creio que muitas aplicações podem ser feitas ainda, mas peço que os irmãos meditem sobre esta verdade. Cristo é o bem de Deus ao seu povo, tanto para a sua purificação, como para a sua vida como um todo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, continue nos abençoando para todo sempre.